Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, tendo adentrado na última quarta-feira de cinzas este tempo quaresmal, hoje nós celebramos o primeiro domingo da quaresma, onde o Senhor Jesus, levado pela força do Espírito Santo, até o deserto, e lá no deserto ele é tentado. E aí nós podemos pensar como que Deus, sendo Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, majestoso, grandioso e todos os atributos que nós podemos dar a Deus, se submete à tentação do mal. Para que isto? Para justamente ele viver em tudo, exceto no pecado, aquilo que nós também passamos. Por isso que a prova que nós enfrentamos, a tentação que nós sofremos, ele já passou e enfrentou por nós, e já nos preparou o caminho de que, estando com ele, nós também suportamos, vencemos a tentação do diabo. Existe um mal, existe aquele que é nosso inimigo e tenta nos destruir. Tem pessoas ainda que vivem neste mundo como se o diabo não existisse. Até dizem, mas como que existe o diabo, o tentador, o mal? Ele existe sim. E qual que é a função dele? Tentar nos roubar de Deus. E quando nós dizemos não acreditar nele, nós nos fechamos ao projeto de salvação. Porque se o mal não existisse, se o pecado não tivesse entrado no mundo, de que adiantaria o Senhor Jesus ter vindo, se encarnado e ter dado a vida, ressuscitado por nós? Aí está a razão daquilo que Jesus enfrentou e passou por amor a nós, para nos livrar deste mal, para não deixar com que nós sejamos levados por este mal para a perdição, porque há um céu que nos espera, há a unidade com Deus, há o paraíso que está à nossa disposição, mas que precisamos optar por ele livremente.
Então, neste primeiro domingo da Quaresma, onde nós meditamos as tentações que Cristo enfrentou, nós devemos olhar para a nossa vida e percebermos quais são estas tentações, onde que elas se manifestam na nossa história, para que nós não nos deixemos levar por elas. Olhemos que nesta primeira leitura do livro do Deuteronômio, nós contemplamos aquilo que desde Moisés, enviado também por Deus para salvar o povo escravizado no Egito. E essa escravidão do Egito para nós hoje nos remete, nos faz lembrar a escravidão do pecado, da qual todos nós precisamos ser livres, da qual todos nós precisamos sair, para que aconteça o êxodo, a volta, a passagem para Deus. Um dos salmos que nós meditaremos no sábado santo, na vigília pascal, é justamente este, que diz dessa passagem do povo a pé enxuto pelo mar vermelho, celebrando a sua libertação, a sua Páscoa. E aqui já tem descrito isto, que Moisés foi este escolhido, que precisava tomar aquele povo daquela escravidão, passar por ele pelo deserto. Jesus que foi levado ao deserto, e é isto que nós estamos vivendo. Por que Quaresma? Por causa dos 40 dias que Jesus passou no deserto, enfrentando a tentação, padecendo ali a tentação, por amor a nós, para poder vencer o diabo, para poder vencer o mal. Nós também estamos passando por este deserto. Esta vida é também um deserto, é uma passagem, onde nós precisamos ter esta consciência para que, tomados pelo Espírito, levados por Ele, não sejamos vencidos pelas tentações deste mundo, desta vida, do mal. Porque o povo que estava escravizado no Egito, se deixando conduzir por aquele que foi escolhido por Deus, Moisés, experimentou a passagem, mesmo em meio a todas as fragilidades que nós também sabemos. O povo duvidou, o povo foi incrédulo lá no deserto. Deus realizou tantos milagres, Deus deu as tábuas da lei, com as leis para reger a nossa vida, e mesmo assim aquele povo tantas vezes foi um povo de cabeça dura. Nós assim também muitas vezes somos, mas tendo em vista a nossa salvação, o Senhor hoje nos leva a pensarmos naquilo que são estas tentações, estes males que nos atormentam. Cada um de nós tem uma via, cada um de nós tem as tentações próprias que batalhamos, que enfrentamos. Qual é a sua? Muitas tentações nós vencemos, vamos passando, algumas delas permanecem ainda e algumas permanecerão até o final da vida. Saiba disso. Lembremos-nos de São Paulo, quando ele pede a Deus que retire aquele espinho na carne, porque aquela tentação, aquele mal que ele sofria era como um espinho na carne. Você que já teve essa experiência sabe, né? Quando um espinho entra no nosso corpo, enquanto não tira, aquilo fica incomodando, aquilo fica doendo, aquilo inflama, não é verdade? Então não deixe esquecer que está ali. É assim mesmo algumas tentações, algumas fragilidades que nós trazemos. Estão sempre ali, olha, nos tentando, nos querendo levar para o mal, para a perdição. E aí São Paulo pede a Deus que retire aquele espinho, aquela tentação, aquela tendência, aquilo que é mal nele. E o que é que Deus fala para ele? Que não tiraria, que era preciso que ele contasse sempre com a graça, para que ele não se esquecesse de Deus e não caísse na soberba de que agora, não tendo nenhum sofrimento, nenhuma tentação, nada, ele pensasse que estava tudo certo. Então muitas das tentações que nós enfrentamos estavam presentes, estão presentes e estarão presentes até o final da nossa vida, para que nós não nos ensoberbecêssemos, para que nós não nos tornemos soberbos
E lembremos sempre que precisamos da ajuda e da força de Deus. E aí o que fazer então, Padre, com isto que agora está presente na minha vida, e o Senhor está dizendo que talvez nunca passe aqui na terra? Use desta provação, use desta fragilidade para ser mais de Deus. Aproveitemos disso. Se há uma fraqueza grande na nossa vida, é porque nós precisamos ainda mais da força do Altíssimo para suportarmos e para sermos fiéis a Ele até o fim. Não deixe a oportunidade passar. Se tem uma fraqueza, se tem um espinho na carne, se tem algo que te incomoda, use disso para a tua salvação. Use disso para ser mais de Deus. Deus que se submete à tentação, que deixa agir o maligno. Olha o mistério como é grande. Deus que permite que o maligno haja na sua vida o tentando. Entenda bem, não é o fazendo cair, é o tentando. Ou seja, as tentações que nós passamos, se nós estivermos fortalecidos em Deus, serão apenas tentações. É claro que nós somos fracos e em alguma situação a gente vai cair. Mas aí recorramos à misericórdia, ao sacramento da penitência, às mortificações, aos jejuns, aquilo que nos fortalece para vencer as tentações. Cristo passou por tudo isso para nos ensinar a vencer as tentações que sofremos ao longo da nossa vida. As tentações são inevitáveis, elas acontecerão. Mas o que eu faço com elas, como eu me coloco diante delas, aí é uma parte sua e é uma parte minha. De em Deus nos armarmos para vencer as tentações. Você já sabe qual é a tua fraqueza. Você já sabe onde que o calo aperta. Você já sabe, ou então tem algum direcionamento de qual é o teu espinho na carne. E agora? Está tudo acabado e perdido por causa disso? Não. Agora você tem Deus, tem a graça de Deus, tem o Espírito Santo, tem a vida de oração para se fortalecer, para vencer toda e qualquer tentação. Se nós estivéssemos sempre na presença de Deus, buscando ser retos na nossa caminhada com Ele, as tentações não nos afundariam no pecado. Mas nós seríamos mais fortes, sendo de Deus. Porque a força não está em nós, está nele. Ninguém deve considerar-se dispensado de passar por provas. Quem aqui tem na sua vida alguma prova, alguma dificuldade, alguma provação? Levanta o braço, Padre Vi, levanta. Levanta esse braço, gente. Isso, para você despertar na missa. Todos nós passamos por provações. Todos nós enfrentamos alguma dificuldade. Todos nós, todos os dias temos, como dizem, um leão por dia para matar. E às vezes mais de um, né? E aí? Deus me esqueceu por causa disso? Deus não se lembra de mim? Deus não me ama? Deus não me quer santo por causa que Ele me permite tantas provações? Não, é o contrário. Por causa que Ele me quer santo, que Ele me quer na sua presença, Ele permite até que nós nos deparemos com as nossas fraquezas, com os males, para que assim nós lembremos que sem Ele a gente não consegue nada. E aí o nosso coração deve cada vez mais apegar-se ao Senhor, voltar-se para Ele. Senhor, eu sou fraco mesmo. Senhor, eu não consigo sozinho mesmo. Senhor, eu me acho tantas vezes perfeito, ou então queria ser perfeito, e por isso eu caio, eu sou frágil. Me ajuda. Pede a ajuda de Deus. A gente às vezes é tão fechado em si mesmo, olhando para o nosso próprio umbigo, que esquecemos que tem um Deus todo-poderoso que é por nós, e que nós precisamos contar com Ele, porque sem Ele vai dar em nada, vai dar em nada. Voltemo-nos para Ele. Este é o chamado, aquilo que nós escutamos desde a liturgia da quarta-feira santa, quarta-feira de cinzas, desculpa. Reconciliai-vos com Deus, voltai para Ele, rasgando o vosso coração, e não só as vossas vestes. As vestes, o exterior,
os atos, aquilo que praticamos, deve demonstrar o que já está lá dentro, no mais profundo do nosso ser. Porque senão ficarão apenas em gestos vazios. Para que penitência? Para que jejum? Para que mortificação? Se o coração não é rasgado diante de Deus. Se lá dentro os meus pensamentos, sentimentos, atitudes não estão condizendo com aquilo que eu creio. Foi isso que nós escutamos na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A boca, as atitudes dirão, falarão daquilo que lá no interior já está sendo plasmado por Deus, já está sendo conduzido por Deus, para que não seja algo vazio. Se você se sente vazio, se você sente que está faltando alguma coisa, se você não conseguiu vencer as tentações, é porque ainda precisa deixar Deus plasmar dentro de você a vida com Ele, a intimidade com Ele, porque não há como uma alma estar unida ao Senhor de tal maneira que não vença o mal. Se a tua alma e a minha alma estiver unida a Ele de verdade, o mal é vencido, o diabo é derrotado. Eis a força que nós possuímos em Deus. O Senhor permite as tentações e serve-se delas providencialmente para te purificar, para te fazer santo, para te desprender melhor das coisas da terra, para te conduzir aonde Ele quer e por onde Ele quer, para te fazer feliz numa vida que não seja cômoda e para te dar maturidade. Gente, olha só os efeitos de tudo aquilo que nós estamos buscando viver nessa quaresma. Repito aquilo que eu acabei de ler. Por que que Deus permite as tentações, as provações na nossa vida? Ele permite, primeiro, para nos purificar, para nos fazer mais santos, para nos desprender das coisas da terra, para nos conduzir aonde Ele quer e por onde Ele quer, para nos fazer feliz numa vida que não seja cômoda e para nos dar maturidade. Um homem e uma mulher em Deus que cresce na sua intimidade é um homem e uma mulher que sabe aproveitar até mesmo do espinho que possui na sua carne, da dor que passa, do sofrimento que enfrenta, da doença da qual se faz um tratamento. É nele que está, aí está a finalidade. Assim haverá uma compreensão e eficácia no nosso trabalho e sobretudo com aquele que sabe passar com a força de Deus pelas provações, ele vai se tornar humilde. O que é que o diabo quer? Que nós nos achemos mais que Deus, arrogantes. A soberba tomou conta de Satanás. Enquanto que quando a gente reconhece as nossas misérias, o que que a gente reconhece? Ô Senhor, como eu sou pequeno mesmo, como eu preciso de Ti, me ajuda, me dá força nessa provação. A gente que quer ser super homens, você que quer ser super mulher, dar conta de tudo, fazer tudo, resolver tudo, e aí quando é por si mesmo, para, se cansa, se frustra, e aí precisa saber-se necessitado de Deus. E aí Deus te leva a contar com o outro, Deus te leva a ser misericordioso, Deus te leva a saber esperar, a sofrer as demoras de Deus. Pensa um exercício de um homem e de uma mulher madura e madura. É um exercício de paciência. Paciência. Não é no meu tempo, não é no tempo de outras pessoas, é no tempo de Deus. Ele que me ajuda. São Tiago diz: feliz o homem que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando Deus permite que nós sejamos tentados, isto é para nós uma prova de amor. Você sabia disso?
povo chama a gente de louco, né? Deus que me permite ser tentado, Deus que permite que eu passe por provas, me ama. Sim, te ama. Te ama porque Ele sabe que se você estiver com Ele, você passará por essa tribulação, você vencerá e se tornará ainda mais forte. Um homem, uma mulher que passa em Deus pelas provações, se torna um homem, uma mulher mais forte diante da vida. Um medroso, uma medrosa, alguém que se esquiva, se esconde daquilo que são as lutas próprias da vida, é alguém que não cresce, é alguém que fica sempre na mesma, sempre pequeno. Agora, quando a gente assume o que Deus nos pede, nós nos tornamos valentes guerreiros. E não é qualquer coisa que nos derruba, viu? Não é qualquer coisa que nos derruba, porque Ele é a nossa força. Confia nele, confia nele, Ele te ama e me ama. Por isso, me faz passar pela prova e vencer a prova. O demônio promete sempre mais do que pode dar. A felicidade está muito longe de suas mãos, muito longe. O que o demônio faz? Uma das coisas que nós mais nos penitenciamos é no prazer da boca, né? Do comer, do que come na quaresma, né? Deixa o chocolate de lado, deixa o refrigerante, o suco, os doces. Por quê? Porque muitas vezes isso nos dá prazer, um prazer na boca. E a gula, ela está diretamente ligada ao pecado da castidade. Porque se eu não sei frear a minha boca, a minha língua, eu não saberei frear os instintos animalescos que existem dentro de mim. Eu vou querer sempre fazer o que me der na cabeça, a hora que eu quiser. Não tem freio, não tem limite. Vai e faz. E aí há uma falsa felicidade nisso. Faz o que tu queres, a hora que tu desejares. E aí muitos até pensam, né? Ah, Deus é um mandão na minha vida, me proíbe disso, me tira o prazer, me tira a alegria. É o contrário. Um prazer sem limites é a ruína da sua felicidade. E tudo aquilo que há limite, porque nós como seres humanos já somos limitados. Reconhecer a sua limitação é reconhecer a sua própria condição, porque não tem como fugir dela. Então eu me adequo, eu vivo conforme aquilo que eu sou. Sou um ser limitado, que em Deus sou provocado a ir além por Ele, mas continuo tendo limites. Se eu não respeito os meus limites, eu morro. Ah, eu sou livre, vou lá na beira do Paraíba, onde está cheio de pedra, me jogo da ponte porque eu quero nadar e quero experimentar a liberdade. Vai morrer. Porque para a nossa natureza existe limites. E se eu não vivo conforme esses limites, eu me perco, eu morro. Perco a minha vida. Para nos experimentar, o demônio sempre conta com as nossas ambições. É por isso que a quaresma nos leva a olhar para dentro de nós e perceber quais são os movimentos que a minha vida tem tido, para quais direções. Porque há ambições, por causa da marca do pecado dentro de nós, que são usadas pelo demônio para nos levar ao pecado. E a pior de todas as ambições é desejar a todo custo a glória pessoal. Você pode dizer: ah, eu sou de Lavrinhas, moro lá no Mavisou, moro lá na Capela do Jacu. São os bairros aqui de Lavrinhas. Ninguém me vê, não sou da Canção Nova, não sou da televisão, não sou missionário, sou da minha paróquia, da minha capela. Eu não tenho nenhuma ambição dentro de mim. Presta atenção. Não são grandes não, somente. São pequenas coisas que nós muitas vezes cultuamos dentro de nós mesmos, e que isso nos leva à perdição. E o demônio usa disso.
ânsia de procurarmos a nós mesmos naquilo que projetamos. Olha para a tua vida e veja, os teus ideais, os teus projetos, eles dizem de projetos de Deus ou dizem de você colocar no outdoor a tua pessoa, o teu querer? Isso aqui é um belo exame de consciência para nós nesta quaresma. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tende a levar para Deus, a destacá-lo ou quer destacar a mim mesmo? Gente, isso não é só para quem aparece, é para quem fica escondido também. Às vezes até um escondimento está velado por trás, um enaltecimento de si mesmo. E aí quando eu projeto isso, olha o perigo, olha como o demônio sabe nos tentar. Quando eu projeto eu mesmo em tudo que eu faço, e quero aparecer, e quero ser destacado, e quero ser visto, se não acontece isto que eu desejo, eu me frustro, eu me desanimo, eu caio na depressão, eu vou ser ansioso, eu, não deixando o lado científico de todas essas doenças, mas também elas podem ser provocadas a partir de um projeto de si mesmo frustrado por tantas e tantas situações, que cada situação é particular. Cuidado. Sou de Deus, estou na igreja, estou na Canção Nova, e mesmo assim eu posso estar projetando a mim mesmo no maior de todos os outdoor da vida. Porque quando eu projeto o Senhor, a graça é dele, a honra é dele, e mesmo quando as coisas não dão certo, eu retomo, eu peço a sua força para continuar, mas eu não me frustro, eu não paro, isso não tira o tapete dos meus pés. Por quê? Porque é ele que deve ser mostrado, exaltado, revelado. As ambições dentro de nós, uma das grandes tentações que nós sofremos. Quantas? Muitas vezes, o pior dos ídolos somos nós mesmos. Um ídolo, como no Antigo Testamento, um touro, um bezerro de ouro, não é mais assim. Não é mais assim. Olhemos para a vida dos santos e vejamos que quanto mais um homem e uma mulher buscava o Senhor, mais ele se sentia pequeno. E aí acontece aquilo que João Batista já pregava lá no deserto: que ele cresça, eu diminua. Porque se eu diminuir, se eu revelar o Senhor, a ambição não tomará conta do meu coração, o poder não tomará conta do meu coração, os prazeres não tomarão conta do meu coração, eu serei livre. O que é este exercício quaresmal de penitência, de mortificação, de jejum? Para que eu seja livre, porque Deus fez filhos e não escravos. O prazer pode me escravizar, o poder pode me escravizar, o dinheiro pode me escravizar, mas Deus me faz livre, mesmo que diante das situações mais difíceis desta vida, da doença, dos problemas, dos leões que eu tenho que matar todos os dias, eu sou livre nele. É isto que Deus quer te fazer, viver, passar pelo deserto para ser livre, viver ali o teu êxodo, sair, passar pelo deserto, passar pelo mar e ser livre. Não queira ser escravo. Não deixe a ambição interior provocada pelo pecado dentro de nós querer projetarmos a nós mesmos. Revelar a Deus, mostrar a Ele. Fica em pé, por favor, meu irmão, minha irmã. Por 2 vezes no início deste evangelho, nós escutamos que o Senhor foi introduzido no deserto pela força do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Levanta os teus braços para o céu, fecha os teus olhos. É o Espírito quem te introduz ainda mais nesta quaresma.
É o Espírito quem te leva a uma vida de despojamento. É o Espírito quem te leva a perceber quais são as ambições dentro de si e que precisam ser transformadas, para que assim isto não te leve à perdição, isto não te leve à frustração, não te leve ao desânimo, à tristeza. Peça a Deus a graça que Ele venha em teu socorro. Se você já sabe quais são estas ambições, estas tendências, estes limites, estas fraquezas, deixa Deus agora revelar para você. Deixa Deus colocar no rumo certo, no rumo que leva a Ele a revelá-lo, a mostrá-lo a todos, com a tua vida, com o teu jeito de ser, com os teus dons, com os teus talentos, mas revelar a Ele, mostrar a Ele para todos. Manifesta, Espírito Santo, a tua graça. Nós somos fracos. Reconheça a tua fraqueza, meu irmão, minha irmã. Reconheça as debilidades presentes na tua vida. Reconheça que sem a força do Espírito você cai e fica lá caído, mas com o Espírito você é levantado, é erguido, você suporta, você vence, mesmo fraquejando às vezes, mas você não desanima, você não volta atrás. Peça ao Espírito Santo, deixa Ele te fortalecer, deixa Ele te animar nesta hora, nesta missa, no início desta quaresma. Deus quer te fazer livre. Deus quer te fazer livre. Não aceite mais nada que te aprisione. Não aceite os vícios, os pecados. Não aceite mais aquilo que quer te levar à morte. Não aceite mais as sugestões do diabo que quer te levar à perdição. Não aceite a voz do Espírito que te revela quem tu és. Aceite a voz do Espírito que te faz livre. Aceite a voz do Espírito que te dá a verdadeira felicidade contida nele, revelada por ele. Peça com a tua voz o Espírito Santo. Você que está aqui, você que reza também conosco por esta transmissão, pede o Espírito Santo aí na tua casa, onde você estiver. Deixa o Espírito Santo te introduzir naquilo que Deus te chama a viver nesta quaresma. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. Cante isso, o meu coração. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pede receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo, visita meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, visita meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor,
Espírito de amor. Vem Espírito de Vai pedir amor. o Espírito Santo, repete isso. Vem Espírito de amor. Vem Espírito fortalecer o que em nós está fraco. Vem Espírito animar-nos nessa luta que travamos. Vem Espírito Vem de Espírito amor. encher o nosso coração de ousadia. Vem Espírito Santo dizer que é possível vencermos as tentações, vencermos as provações, Vem as doenças Espírito de amor. contigo, ó Espírito Santo, na tua presença. Vem Espírito de amor, Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Passa alguns instantes em silêncio, feche teus olhos. Deixa cair no teu coração aquilo que Deus está fazendo com você agora. Aquilo que foi o apelo do próprio Senhor a você, no teu interior. Não pensa nas pessoas, nas coisas, nas situações. Pensa em ti mesmo, em ti mesma, com quem o Senhor fala agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.